Aqui no canal nós já tivemos a oportunidade de analisar por completo aquele que é um dos mangás mais importantes de todos os tempos, que é Asta no Joe. Diante disso, houve pedidos por parte de alguns inscritos para que falássemos também sobre Megalobox, que nada mais é que um anime lançado em 2018, isso é, 50 anos após Asta no Joe, em comemoração a essa tão importante obra. Assim, analisaremos hoje a primeira temporada desse anime, que aliás está disponível na Netflix. Aí João Henrique, tô pagando minha promessa finalmente, hein? Eu sei que eu dei uma boa pelada aí nessa thumbnail ao trazer Dragon Ball à baila em um vídeo de análise de Megalobox, que é uma obra que aparentemente não tem nada a ver com as histórias de Goku. Mas o pai aqui não faz clickbaits, apenas semi-clickbaits no máximo, então venham comigo para entendermos esse paralelo. Na semana passada, ao analisar o arco de Moro em Dragon Ball Super, reclamei que essa obra, e sobretudo essa saga, recicla ideias demais do mangá original. Partes inteiras das histórias já consagradas são colocadas novamente dentro dos enredos mais recentes, como uma maneira de estabelecer uma conexão fácil com os fãs mais tarimbados e também para poupar trabalho em pensar em coisas novas. Ok, e o que é que Megalobox tem a ver com isso? Simples, esse anime mostra a maneira correta de se fazer homenagens a uma obra mais antiga e essa é a sua principal qualidade. O anime consegue manter um fino equilíbrio entre homenagear e referenciar Asta no Joe, sem contudo simplesmente copiar o que já estava lá. Para quem leu a clássica obra do Kajiwara, as referências feitas por Megalobox estão bastante claras, seja entre os personagens, seja entre algumas cenas que ocorrem no anime. Mas todas essas referências são postas dentro de um contexto mais amplo que é nitidamente diferente de Asta no Joe. Então é sim possível fazer o paralelo entre uma obra e outra, e isso agrada ao fã. Mas a obra mantém seu frescor e sua originalidade. O Yuri referencia o Rikishi, mas não é o Rikishi. O Nambu, ou Nambu, referencia o Danpei, mas não é o Danpei, e assim sucessivamente. Tudo isso porque as semelhanças estão ali, mas encaixadas em um contexto geral que permite a releitura desses personagens e desses momentos da obra original. Então está aí a justificação da thumbnail. Se Dragon Ball Super quer ficar fazendo paralelos com a obra clássica o tempo todo, que aprenda então com o exemplo de Megalobox, de criar situações que permitam a ressignificação dos elementos tradicionais e não meramente ficar copiando. Agora que eu já elenquei o maior mérito de um anime de homenagem, que é justamente fazer a homenagem sem parasitar o original, passemos a outros pontos. Megalobox é uma obra bem curta e sua primeira temporada tem apenas 13 episódios. Isso quer dizer que não há muito tempo a se perder aqui. Como essa é uma história clássica de underdog, isto é, uma história de um indivíduo que sai de baixo e alcança o topo, muita coisa havia para ser mostrada em pouco tempo de anime. Certamente isso prejudica o andamento de Megalobox, que em vários momentos corre demais com a exposição dos eventos, não permitindo que a audiência assimile o impacto emocional dos acontecimentos. É aquela velha história que eu já mencionei em vídeos de outras obras como Cavaleiros do Zodíaco e Demon Slayer. Para cada evento impactante do roteiro, deve ser dado tempo suficiente para que esse peso seja sentido pelo público. A obra que é indevidamente acelerada costuma cortar essas cenas que servem para dar o devido peso a esses eventos, e isso termina por afetar de maneira negativa a força emocional da obra como um todo. Infelizmente isso acontece com Megalobox, sobretudo no início. Toda a porção da história que vem antes de o Joe começar a lutar profissionalmente tem seu peso amenizado por conta da velocidade de uma série que não pode se dar o luxo de respirar, justamente porque tem muita coisa para mostrar em pouco tempo. A própria rivalidade entre o Joe e o Yuri é muito mal estabelecida aqui no começo. A série consegue demonstrar o porquê de o Joe considerar o Yuri um rival, mas não o inverso. Porque o lutador mais importante do mundo simplesmente passa a se preocupar com um aleatório qualquer que cruza o seu caminho. Só por causa de 2 ou 3 provocações juvenis que o Joe lança na cena em que eles se veem pela primeira vez, não faz muito sentido, e essa rivalidade é um ponto central para Megalobox. É um ponto que lá na frente vai gerar cenas de impacto emocional, então teria que ter sido estabelecida de uma maneira melhor aqui no início. Mas o começo apressado não permitiu que fosse bem trabalhada e consolidada essa rivalidade no enredo. Então as bases da série são estabelecidas e a audiência compreende o drama da história daquelas pessoas. Compreende, mas não sente, o que sempre representa um incômodo e um grave defeito. Esse problema é mais marcado nos primeiros episódios de Megalobox, mas nunca abandona o anime totalmente. Assim é que vários momentos importantes não emocionam como deveriam emocionar. As lutas dramáticas não parecem dramáticas, a catarse não soa catártica e a tragédia dos personagens parece pouco trágica. Ah, é certo, momentos de maior densidade emocional, e aqui eu cito todo aquele enredo do Aragaki, que é um antigo discípulo do Nambu que quase morreu na guerra, e também a própria luta final entre Joe e Yuri, que se não é nada demais enquanto luta, certamente tem o seu impacto, com todas as questões que envolvem a firme tomada de decisão do antagonista de lutar sem usar um gear e todo o sacrifício que essa decisão gerou. Mas fora esse e alguns outros poucos momentos, podemos dizer que o principal defeito de Megalobox é certamente a amenidade emocional.
Os eventos vêm e vão e nunca pesam como deveriam pesar na sensibilidade do público. O que ali acontece tinha tudo para ser forte, mas não o é porque a série não pode parar para que a audiência sinta o soco no estômago. Aliás, já que nós falamos das lutas, esse também é um ponto que merece um pouco mais de atenção. Quem já leu Ashita no Joe sabe que, ao contrário do que pode parecer, o foco do mangá não está nos combates de boxe que ocorrem ao longo de toda a obra. O esporte ali é quase que como um pretexto para que nós possamos conhecer a vida de um personagem trágico que se envolve com tantos outros personagens trágicos e assim entendermos um pouco mais sobre os dramas e ambiguidades da alma humana. Ashita no Joe é apenas aparentemente um mangá de esportes. No fundo, é uma história que reflete mais profundamente sobre a existência humana do que sobre jabs e ganchos. Ainda assim, há vários momentos marcantes dentro dos ringues naquele mangá. Simples o quanto sejam os combates, há muitas situações nas quais esses combates estão intimamente ligados aos dramas dos personagens e assim o autor pôde escrever cenas de muito impacto envolvendo boxe. Isso não ocorre em Megalobox. As lutas aqui têm um foco ainda menor do que o que vemos em Ashita no Joe, e acho que só a do Aragaki é que realmente pode ser tomada como um exemplo de combate com alta densidade dramática para ambos os personagens, né? Porque aquele combate importa tanto pro Joe quanto pro próprio Aragaki, tem uma significação emocional para ele. E pro Nambu, claro, né? Que tem um passado com esse lutador. Fora disso, enquanto lutas propriamente ditas, também não há nada de especial em Megalobox, e o roteiro dos combates segue mais ou menos as fórmulas simples de Ashita no Joe, só que sem o peso daquelas lutas. Eu fico um pouco confuso sobre se devo tratar esse ponto como um defeito, porque no fundo parece que a equipe do anime nunca quis realmente dar foco nesses combates. A ideia parecia realmente enfatizar a jornada do Joe rumo ao topo, com todos os seus percalços e superações. E dos que estão ao seu redor também, né? Que tiveram que fazer vários sacrifícios para que essa ascensão ao topo fosse possível. E se o foco está na jornada, então Megalobox cumpre eficientemente seu papel. Já dissemos que a história não tem o peso que gostaria em vários momentos. Já dissemos também que as lutas são quase todas bem esquecíveis. Ainda assim, esse é um anime bem gostoso de assistir. O andamento acelerado mata o peso emocional da série, mas não esse ponto básico do enredo, que é a jornada de ascensão do protagonista. Aliás, a estrutura básica usada no enredo de Megalobox ajuda a manter a história sempre andando para frente, já que desde o início é estabelecido o objetivo final, que é entrar no torneio Megalonia, né? E o objetivo intermediário, que consiste em vencer 5 lutas para subir no ranking e poder entrar no torneio. O uso desse artifício do ranking de lutadores é bastante esperto nesse sentido. Ao mesmo tempo em que comunica ao público que os adversários estão ficando cada vez mais qualificados, né, o desafio está cada vez maior, também transmite o senso de progressão do roteiro. O protagonista começa na lanterna do ranking. Ao vencer a primeira luta, sobe várias posições. Depois vence mais uma e dá outra guinada e por aí vai. Assim, o ranking é uma representação gráfica da evolução do enredo, mostrando dessa maneira ao público que essa história está sempre caminhando e que o Joe está cada dia mais perto de sair do fundo do poço e chegar ao topo do mundo do boxe. E a gente vai acompanhando essa ascensão aos poucos, né? Esse esqueleto básico é preenchido com os dramas vividos por cada um dos personagens que, se não tem o impacto devido, ao menos conseguem comunicar ao público a importância daquela jornada para aquelas pessoas. Ou seja, as cenas não têm o peso que deveriam ter, mas elas pelo menos conseguem transmitir a informação de que aquilo tudo é muito importante para aquelas pessoas que estão ali, né? Então não fica só uma subida no ranking, né? Ele vai melhorando sua posição no ranking dos boxeadores. Existe a importância dessa ascensão para o protagonista e para aqueles que estão ao seu redor. Para encerrarmos, acho que cumpre falar sobre outro ponto que me chamou a atenção nesse anime. A pergunta é: Megalobox é mais ou menos, entre aspas, adulto que Ashita no Joe? Sim, eu sei que essa pergunta é superficial quando falamos de arte, e que pouco interessa esse rótulo do que é ou não adulto, sendo que esse adjetivo frequentemente é utilizado em análises de baixíssima qualidade para desmerecer certas obras que seriam infantis e exaltar outras que seriam as adultas por motivos bastante idiotas, né? Aquela coisa do o seinen é melhor que o shonen ou qualquer bobeira desse tipo. Mas nesse específico caso, acho que a pergunta nos permite entender uma diferença curiosa entre ambas as séries. Se adotarmos o critério editorial para definir o que é uma obra adulta, então diremos que Megalobox é mais adulto que Ashita no Joe. Há cenas aqui que demonstram o uso de drogas por parte de crianças, momentos de crua violência, como a cena na qual Nambu paga de vez sua dívida com o cara da Yakuza, né, arrancando o próprio olho, e outras coisas do tipo. Então temos cenas muito cruas aqui, muito duras, vamos dizer assim. Então nesses elementos que podem ser considerados chocantes para a audiência mais jovem, Megalobox se sobressai.
Mas em outro sentido mais profundo, é a conclusão contrária que se impõe. Ashita no Joe é uma série de moralidade muito mais ambígua que sua sucessora. É um mangá onde não há respostas fáceis e no qual os personagens não se encaixam muito perfeitamente nas categorias de bem e de mal. O Joe de 1968 é uma pessoa complexa e difícil, de personalidade opaca, muitas vezes opaca até para ele mesmo, né? Durante boa parte do mangá o próprio Joe não se entende a si mesmo, então ele não é fácil de entender pelos outros. É um personagem que permite diversas interpretações, os debates estão aí até hoje sobre a jornada do Joe, se é uma decadência, se não é, enfim. Já o Joe de 2018 é uma versão bem mais amena do original e pode ser tranquilamente enquadrado como um herói. Essas ambiguidades somem em relação ao Joe, essas incertezas do personagem acerca de si mesmo somem, essa ambiguidade de sua jornada some, ele claramente melhora, ele claramente sai do estágio inferior para um estágio superior. A Yukiko é uma versão muito menos ambígua da Yoko e menos profunda também, onde aquela personagem aparentemente era boa, mas tinha alguns aspectos meio egoístas, meio sombrios. Aqui a gente tem uma personagem com bem pouco destaque e bem genérica, vamos dizer assim. E o próprio Yuri não se compara ao Rikishi nesses termos de ambiguidade moral, né? Talvez a exceção seja o Nambu, que eu acho que é até um personagem mais ambíguo em Megalobox do que o Danpei em Ashita no Joe. Acho que é uma exceção, mas de resto... Além disso, o próprio mundo do boxe é retratado em Ashita no Joe de uma maneira muito mais ambivalente do que vemos em Megalobox. Então temos por um lado uma obra que traz mais cenas de choque, que são consideradas não adequadas para crianças e adolescentes. Por outro, um mangá que se recusa a dar respostas fáceis a seu público e que busca retratar o drama humano com todas as suas nuances e complexidades. Qual é o mais adulto? Enfim, essa reflexão eu não levanto para dizer que Megalobox é pior que Ashita no Joe por esse motivo, né? No fim, ambas as obras têm propostas diferentes em relação a essa questão, até porque o anime de 2018 só tem 13 episódios. Não havia ali nem espaço para levantar discussões muito detalhadas, a coisa tinha que sempre ir andando para frente, enquanto que Ashita no Joe tem uns 175 capítulos, né? Então é muito mais tempo para desenvolver várias coisas. Então aqui não é para dizer que Ashita no Joe é melhor que Megalobox por isso. O ponto aqui foi apenas levantar essa diferença fundamental entre o original e a inspiração, que eu acho que nos ajuda a entender melhor ambas as obras, né? Cada uma dentro de sua proposta. Enfim, o resumo é basicamente esse. Megalobox é uma homenagem decente àquele que é um dos mangás mais importantes de todos os tempos. Não possui, é certo, metade do impacto do original, seja impacto emocional, seja possibilidade de reflexão, né? As reflexões que são permitidas pela obra. Mas traz uma história que se inspira no clássico sem jamais copiá-lo e que tem um andamento bem dinâmico, o que torna a experiência de assisti-lo bem agradável, já que o enredo está sempre seguindo em frente. Se você é fã de Ashita no Joe ou está com algum tempo livre para ver um eficiente, ainda que não extraordinário anime, fica aí a recomendação. Por hoje é só. Agradeço a quem ficou comigo até o final. Dá o like aí, compartilha o vídeo, dá aquela moral para ver se o canal dá uma crescida e até a próxima.